Olá, meus amigos. Muito bom dia nessa manhã de domingo. Eu estou aqui para estar com vocês novamente, falando sobre o tema das células dessa semana, que encerra o tema do mês. Quero aproveitar para agradecer a oração dos irmãos, depois de momentos tensos, de enfermidade aí, de dor, enfim. Deus me deu graça e estou de volta, recuperado, graças a Deus, com o privilégio de voltar a participar da comunhão dos irmãos. É uma grande bênção mesmo, caminhar com Deus, dirigindo nossos passos, dirigindo nossa vida e caminhar com os irmãos que são bênção, que nos fortalecem em oração, que são um suporte e, enfim, é uma bênção estar aqui de volta. E, estando de volta, vamos tratar sobre o assunto desta semana. A gente tem sido desafiado a entender que nossa casa, que o nosso ambiente celular, que normalmente acontece numa casa, deveria sempre acontecer numa casa, mas esse ambiente é um ambiente dinâmico, não é apenas um encontro de amigos, um encontro para boas conversas, um encontro para gerar bons relacionamentos. Tudo isso acontece, mas o propósito é o reino de Deus. O propósito nunca é a gente, nunca é nossas necessidades, nunca é nosso bem-estar, o nosso convívio social. O propósito também não é meramente religioso, né? Tem uns, como às vezes a gente infelizmente faz com o domingo, a gente às vezes acaba fazendo com a célula também, transforma aquilo ali numa responsabilidade religiosa. Não, o propósito da célula é multiplicação de vida. O propósito da célula é o ciclo da vida, tal qual a vida de uma família. Veja, outrora a minha casa era sempre uma grande festa. Além dos 3 filhos que eu tinha, tínhamos muitos agregados. Dificilmente, além dos 3 filhos, não tinha pelo menos mais 2 nos finais de semana. Às vezes até no meio da semana. Férias, meu Deus, férias, onde se misturam dias de semana, fins de semana, tudo é a mesma coisa. Essa casa aqui era uma movimentação que vocês não têm noção. Era uma grande festa. E a situação está mudando. O silêncio está começando a reinar. Por quê? Os filhos estão indo embora. 2 já foram. E o terceiro está a caminho de ir. E aí? Vocês não estão me vendo depressivo, né? Principalmente que tem alguém vindo aí a caminho, uma netinha. Mas essa é a dinâmica da vida. Sabe, como os meus filhos foram embora para casa, foram embora de casa, foram embora para construir a casa deles, a família deles, aconteceu uma festa. Festa com muito brilho, com muita vida, festa com ornamentação, festa com comida especial, festa com roupa especial. Colocaram uma gravata em mim. Olha, aconteceu uma
festa, um marco, um dia marcado e de forma especial, tudo foi sendo organizado para esse dia ser o mais belo de todos, o mais memorável. Para que essa festa tão grande? Para que dinheiro gasto para fazer uma festa dessa? Para que tudo isso? Pela alegria. Filhos cresceram, se desenvolveram, estão capazes de construir sua própria história, construir sua própria vida. Bênção de Deus, alegria. Por mais que filhos sejam os nossos queridos, né? Nossos grandes presentes que Deus nos deu na vida, para nós cuidarmos, amarmos, que prazer, que orgulho nós temos quando eles amadurecem e são capazes de gerar nova vida. E um deles já gerou nova vida, está a caminho e está povoando nossos sonhos, nossa desejo de viver essas novas experiências. E a vida sempre é comemorada, a vida sempre é festejada, e nós estamos festejando um processo de vida. A célula precisa entender isso. Todos na célula, todos que chegam à célula, os recém-convertidos são como crianças que precisam crescer, que precisam amadurecer, se desenvolver e se preparar para ir gerar vida. Se isso não acontece numa família, ela pode ser uma família disfuncional. Nem sempre, quando não há um casamento na vida de uma pessoa, isso significa que ela tem uma vida disfuncional, uma família disfuncional. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o normal é que as pessoas saiam e vivam o propósito que elas têm em Deus de multiplicar a vida, a própria vida. Na célula, a gente precisa entender que se a célula não gera vida, se a célula não se multiplica, ela cresceu de forma equivocada. Alguma coisa se perdeu no meio do caminho. A célula é um lugar de preparo. Todas as pessoas que estão ali estão sendo preparadas para avançar, para passar para o próximo estágio, para multiplicar essa vida. Talvez nem todos serão líderes. Muitas pessoas estão assustadas, são amedrontadas com a possibilidade de precisar gerir alguma coisa. Não. Talvez nem todos venham a ser efetivamente um líder. Mas cada pessoa, cada membro da célula é um ministro. Ainda que você não seja o líder da célula, você, numa multiplicação, vai estar inserido num contexto de vida onde você, que talvez nunca seja de fato um líder de célula, também tem responsabilidade de cuidar, de abençoar, de nutrir, de fortalecer. Tem uma parte nessa história. Minha esposa Ludmila tem uma tia, lembrei disso agora, tem uma tia que engravidou 7 vezes. E por 7 vezes ela perdeu a gestação, perdeu o filho. Hoje ela é uma senhora, não tem filhos. Mas ela deixou uma marca na vida de todos os sobrinhos e de todos os sobrinhos netos. Todos a amam profundamente. Ela tem uma participação efetiva na vida de todas as crianças que nasceram na família. Ela mesma não teve filhos, mas ela contribuiu para a história. Que coisa boa, que coisa bonita. Precisamos entender isso.
Todos nós temos uma participação, uma contribuição nesse processo vivo, que é a movimentação de uma célula que é dinâmica, que trabalha pela sua própria edificação, pelo seu próprio crescimento, para arredondar em vida, 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 vida e mais vida. Então, meu amigo, você que está na sua célula, não se acostume muito com essas pessoas. Se prepare para sentir saudade delas. Por quê? Porque o seu desejo deve ser que elas cresçam o suficiente para voar, para experimentar novas realidades. Amém? Jesus disse para os seus discípulos, lá em João capítulo 15, no versículo 8, ele falou assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês serem frutíferos, serem abençoados e abençoadores. O meu Pai influencia a minha atitude, as minhas decisões em relação a como vou conduzir minha vida cristã, influenciam no nome dele. O nome dele já é glorioso, poderoso, maravilhoso, mas quando eu faço o que eu tenho que fazer em nome dele, eu o torno mais conhecido, eu o torno mais famoso entre tantas pessoas, porque muitas pessoas não conhecem o nosso Pai, não conhecem como nós conhecemos. Veja, as nações ficaram impressionadas quando viram tudo que Deus fez através do povo de Israel e pelo povo de Israel no meio do Egito. As pragas, como Deus livrou o Mar Vermelho, como Deus conduziu o povo para a Terra Prometida. A fama do povo aumentou, a fama de Deus aumentou. Deus foi glorificado pelos frutos que o povo deu. Ainda que o povo tenha sido muito difícil, mas deu frutos. A vida de Moisés deu frutos, a vida de Josué deu frutos, e eles ficaram famosos, e o Pai ficou famoso, o Pai foi revelado, foi conhecido através da experiência deles. Então, Jesus está dizendo: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quantas pessoas não conheciam Deus como Jesus o revelou? Então Jesus fez Deus conhecido e isso glorificou a Deus. E aí ele diz mais assim: vocês não me escolheram, verso 16, né? Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então eu vos chamei, fui eu, não foi vocês que me escolheram não, eu chamei vocês, eu escolhi vocês, venham cá, preparei vocês para que vocês saiam, para que vocês vão, para que vocês deem muito fruto. Esse é o plano, esse é o projeto, sempre. Sempre. Você precisa estar pensando assim: em que momento que eu vou? Em que momento que eu vou? Nossos missionários tão queridos no nosso contexto, a família do Natan, da Alessandra, João Pedro e Júlia estão se preparando para ir para uma nação diferente, ir para uma cultura diferente, pregar o evangelho ali, pregar as boas novas ali. Eles estão preparando o coração, eles estão animados com esse processo. Vai ter saudade, mas tem propósito, então tem alegria. E todos nós precisamos estar tomados desse mesmo sentimento. Eu estou sendo preparado para ir. Eu estou sendo preparado para ir. Em algum momento eu vou. Em algum momento eu sairei. Não fique confortável na sua célula. Se o sofá da sala do seu irmão, onde acontece a célula, é muito confortável, comece a se despedir dele. Por quê? Porque Deus pode estar dizendo para você: epa, levanta aí, é hora de ir. Trabalhe pela multiplicação da célula. Convide pessoas, evangelize, pregue o evangelho. Ore pela multiplicação da célula, porque isso é sinal de vida, isso é sinal de compromisso com o propósito. Sabe, o apóstolo Paulo,
escreveu a sua última carta, no final da sua vida, no momento em que ele está dizendo, olha, terminei o bom combate, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. É nesse momento em que ele está entendendo, minha história acabou. Estou partindo, mas não para cumprir mais propósitos na terra, estou partindo para minha herança no Senhor, na eternidade. Mas nessa última mensagem que Paulo deixa, há um amigo, há um filho, há um discípulo, alguém que ele gerou e enviou. Não uma vez, não duas vezes, ele enviou várias vezes. E nesse momento, Timóteo está cuidando de uma igreja importante na história do cristianismo. E aí ele está deixando suas últimas palavras. E entre as suas últimas palavras, ele diz assim, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Meu filho, fortifique-se. Lembra a mãe, a Ludmila fica aqui conversando com o Rafael, com o Mateus, e fica trocando... não esquece daquele remédio, não esquece daquela coisa, não esquece de marcar aquele exame, não esquece de marcar. A mãe, está sempre cuidada. Paulo está dizendo, meu filho, fortifique-se. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E lembre-se, nunca se esqueça disso. O que Paulo está querendo dizer, o ciclo precisa funcionar. Aí ele fala, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Ou seja, Paulo está dizendo, meu filho, eu estou ficando por aqui. Então agora, não se esqueça de se alimentar. Não se esqueça de se fortificar, de se fortalecer. Não esqueça de continuar crescendo. Preste atenção nisso. E não se esqueça de uma coisa. Não pode parar. O reino não pode estagnar. A igreja não pode ficar parada. Ela precisa continuar avançando. Então tenha o cuidado de que essa mensagem não se perca. Confie essa mensagem, a mesma que você ouviu de mim, agora a outras pessoas. Seja você o que eu fui para você na vida de outras pessoas. Confie a elas a mensagem. Confiar a elas, olha que termo que implica em responsabilidade, em compromisso. Não só fala para elas ou ensina a elas. Confia a elas. Essa palavra, ela é uma responsabilidade. Eu confio a você essa responsabilidade. Siga adiante. Multiplique. Avance. Vá. Essa é a mensagem que Paulo deixa pra gente. Esse ensinamento de que essa palavra é uma responsabilidade. A palavra das nossas células é uma responsabilidade. Quando você está reunido em célula, alguma coisa precisa estar acontecendo em você. Você precisa estar crescendo. Você precisa estar amadurecendo. Você precisa estar se fortalecendo. E você precisa estar sendo preparado. Para quê, pastor? Para ir. Para ir. Vamos ficar com saudade. Mas queremos tanto que você vá. Queremos tanto que essa mensagem continue se espalhando. Em mais e mais casas. Mais e mais casas. Pelo Lins de Vasconcelos. Pelo Meia. Pelo Engenho Novo. Pelo Engenho de Dentro. Mais células. Pelo Rio de Janeiro. Mais células. Mais células. E as pessoas indo para outros estados, levando esse evangelho, essa vida. E as pessoas indo para outros lugares no mundo, e levando esse evangelho e essa vida. Se prepare, porque Deus está levando você para novos lugares. Amém, meu querido? Deus abençoe nossa vida como igreja. Que Deus nos fortaleça. E que Deus
faça cair a ficha, que você entenda que você está numa agência missionária, num lugar de envio. Sua célula é um lugar de envio. Você pode ser o próximo enviado. Ou, se não for você o próximo enviado, você tem responsabilidade direta de trabalhar no envio de alguém. Isso é o nosso dever. Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe nossas células. Deus nos dê crescimento. Deus nos fortaleça. Amém. Fique com Deus, meu querido. Grande abraço.